Assisti um filme chamado 8 milímetros e o ator é Nicolas Cage e Joaquim Phoenix, que é o atual Coringa. Só que o Joaquim Phoenix, ele tá muito jovem no filme. Topetezinho, um garotão. E o Nicolas Cage era o auge dele na época desse filme 8 milímetros. Ele, no filme, ele é um detetive particular, ele é contratado por uma senhora muito rica e essa senhora pede a presença dele lá. O secretário dele vai e faz a contratação, ele chega lá, ela fala assim, o patriarca da família, ele faleceu e ele tinha um cofre aqui, eu contratei um chaveiro, o chaveiro veio para abrir o cofre, abriu e eu encontrei aquilo que eu esperava encontrar é, é, dinheiro, tinha contratos e tinha também joias e também isso aqui é uma fita. É uma fita e eu assisti o filme dessa fita e eu confesso, eu fiquei muito perturbada porque é um filme que acontece uma cena lá e eu quero saber se isso aí faz parte de uma série de TV ou, ou é cinema, ou se foi verdade isso que aconteceu. Eu quero que você assista ao filme e fale para mim, porque isso aí tá me angustiando muito. E aí colocam ele numa sala lá e ele começa a assistir o filme e aí ele começa a se afligir. Ele põe a mão na boca, ele segura a cabeça, porque é perturbador o filme. E no filme parece um filme pornográfico e tem um homem muito grande que tá ali com uma moça, a moça totalmente nua, e ele faz muita maldade com a moça e depois ele vai numa mesa assim. Então já são 3 pessoas, tem um filmando, tem esse gigante aí, esse brucutu, e tem a moça. E ele vai, escolhe um artefato ali, e no meio desses artefatos ele pega um punhal e ele vai picotar a moça, e é muito aterradora a coisa. E aí ele volta lá para aquela senhora e fala, existe gente que faz esse tipo de filme, existe mesmo, mas não dá para saber se isso foi de verdade, a gente vai ter que investigar, averiguar. Aí ela, então faça isso, vai investigar. E eu quero saber quem fez esse filme, quero saber quem é essa moça, eu quero o nome da moça, eu quero saber se ela tá viva, se ela não tá. E aí, toca aí, por favor. Toca aí, por favor. E aí eu quero saber tudo a respeito desse filme, porque pertence ao meu marido. E eu quero saber o que foi que aconteceu. E aí ele vai e ele dá um valor, ele fala, eu quero um valor para poder fazer isso. Ele vai e pega o valor e começa a investigação dele, e nessa investigação ele assiste várias vezes o filme e ele pega o nome da gravadora, ele consegue bem num cantinho uma marca d'água da gravadora e ele vai pesquisar e descobre que a gravadora já fechou há 6 anos. E aí ele vai no submundo, naqueles lugares sujos, parecendo o centro da cidade de São Paulo à noite. Ele vai nos lugares
sujos, bem no Baixo Meretrício, onde ele vai encontrar pessoas desvalidas, ele vai encontrar porões em que se cultua esses filmes e pessoas que estão dispostas a gastar o que tem, o que não tem para assistir um filme desse. E o nome do filme é 8mm, né? Então 8mm eu acredito que seja aqueles filmes VHS de 8mm, que era o começo da Handcam, que a pessoa fazia a produção ela mesma, para amadores, né? E aí ele, andando por ali, ele conhece um vendedor de uma loja, e esse vendedor ele é o jovem, que é o Joaquim Phoenix, e ele é muito solícito assim, e começa a falar para ele a respeito das produtoras e de quem faz esse filme e de quem assiste e do perfil das pessoas, porque ele já está muito experiente nisso tudo. E aí os dois começam a andar junto em tudo quanto é biboca, tudo quanto é cabeça de porco ali, eles estão entrando e ali correndo risco de vida, de vez em quando tomando uma surra, e vão avançando na investigação até que descobre quem é o produtor que faz esse tipo de cena ao vivo, para no final do filme mutilar a pessoa, exterminar, acabar com a pessoa. E aí ele dá dinheiro para esse cara adiantado para que ele faça um filme desse na frente dele. E aí ele vai chegar a conhecer a mãe da moça e falar com ela. A mãe da moça vai falar: ela sumiu faz 6 anos, eu ainda tenho esperança dela voltar. Aí ele vai, tira as esperanças da mulher, e aí ele fala, ele vira, entra o espírito da justiça nele, ele fala: quero fazer justiça e quero acabar com a equipe de produção desse filme. E aí o Nicolas Cage fica irreconhecível, querendo fazer a própria justiça, a justiça com as próprias mãos. E aí ele vai ligar para essa senhora que contratou ele, e ele vai até lá na casa dela. Chegando lá, ela cometeu suicídio depois que ele falou para ela por telefone o que foi que aconteceu, e que foi o marido dela mesmo que contratou essa equipe e pagou, e ele fez tudo isso porque ele tinha muito poder. E aí essa mulher fica desolada e comete isso contra a própria vida dela, e ela deixa uma quantia para ele no envelope. Ele vai pegar essa quantia e ele vai terminar ali o serviço de fazer justiça, e é o filme 8mm. Eu vou chegar de 0 a 5, eu vou dar 3.3 a nota para esse filme, porque eu acredito que a gente já tem muita violência, e a gente sabe que existe imundície mesmo nesse mundo do sexo e da pornografia e do submundo, e que tem muita gente ruim, e o filme vai mostrar uma parte disso tudo, a qual não me agrada, mas é necessário também o cinema expor certas coisas.